Nesta noite de fé e silêncio, quando as luzes do mundo parecem se apagar e só o coração permanece aceso diante do mistério, algo sagrado começa a se mover dentro de nós. É o chamado da Mãe, o chamado de Nossa Senhora Aparecida. Porque toda alma que ama, mais cedo ou mais tarde, escuta essa voz suave que vem do céu dizendo: Filho, filha, não temas. Eu estou contigo. E é nesse instante, quando o cansaço pesa, quando as lágrimas caem, quando a vida parece ter perdido o rumo, que o nome de Maria se torna refúgio, promessa e abrigo. Porque Aparecida é o coração do Brasil, o sorriso de Deus nas águas do Paraíba, a presença da Mãe que escolheu este povo para ensinar o que é fé, esperança e amor. Há mais de 300 anos, 3 pescadores simples, Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves, lançaram suas redes no rio em busca de alimento. Mas o que encontraram não foi peixe, foi um sinal. Primeiro o corpo, depois a cabeça. E quando juntaram as duas partes, o impossível aconteceu. O rio, que antes era silêncio, começou a transbordar de peixes, como se o próprio céu tivesse mergulhado ali. Aquela imagem pequena de barro escuro não era apenas um achado, era um encontro. Um encontro entre Deus e seu povo, entre a dor e a esperança, entre o Brasil e a ternura de uma mãe. Desde aquele dia, o nome Aparecida ecoa como um milagre que não para de acontecer, porque onde Maria aparece, a vida floresce, e onde o povo clama, a mãe responde. Nossa Senhora Aparecida não veio cercada de ouro nem coroada por reis. Ela veio nas mãos calejadas de pescadores, no barro simples do rio, no coração pobre dos que acreditam mesmo quando tudo parece impossível. E é por isso que ela é a mãe de todos, dos que têm e dos que nada têm, dos que estão nos templos e dos que choram em silêncio no quarto, dos que rezam com palavras e dos que só rezam com lágrimas. Ela se faz presente onde há dor, onde há fome, onde há solidão. E sua presença é discreta, mas transforma tudo. Um coração endurecido volta a amar, um lar dividido volta a se unir, um filho perdido encontra o caminho de volta, porque onde está Maria, está Jesus. E onde está Jesus, o impossível se desfaz diante da fé. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, você também se sentiu pescando em águas vazias? Quantas vezes lançou suas redes no esforço, na fé, e só trouxe de volta o cansaço? Pois foi exatamente assim que tudo começou, com redes vazias, corações cansados e a fé quase se apagando. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, escolheu justamente esse momento para agir. Não quando tudo estava certo, mas quando tudo parecia perdido. E Maria foi o sinal. Aparecida surge como um fio invisível de esperança, ligando o céu à terra, a dor à cura, a fraqueza à graça. Ela é o lembrete de que Deus não nos abandona, mesmo quando o silêncio parece ser a única resposta. Por isso, quando você sentir que nada mais faz sentido, lembre-se dessa cena: 3 pescadores e uma imagem que o rio devolveu à vida. E diga com fé: Mãe Aparecida, aparece também na minha história. Há uma força misteriosa que envolve quem se coloca diante de Nossa Senhora Aparecida. Não é magia, não é superstição, é amor. É o amor de uma mãe que entende o que você sente, mesmo antes que você diga uma palavra. É o amor de quem acolhe, mesmo quando o mundo rejeita. É o amor de quem fica, mesmo quando todos se vão. E esse amor é capaz de curar feridas que a alma nem sabia que tinha. Porque Maria não apenas intercede, ela toca. Toca o coração com ternura, levanta quem caiu, consola quem perdeu, ilumina quem se perdeu. Por isso, esta noite, se você está cansado, aflito, com medo ou sem forças, feche os olhos e diga com o coração: Nossa Senhora Aparecida, Mãe do impossível, entra na minha casa, entra na minha vida, entra nas minhas feridas. Faz do meu coração o teu santuário e do meu sofrimento
a tua oferenda de amor. Há uma beleza silenciosa na imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ela é feita de barro. Mas é barro que o céu tocou. E assim somos nós também, frágeis, limitados, pecadores. Mas quando Deus nos toca, até o barro se torna santo, até a ferida se torna fonte, até a lágrima se torna oração. O barro escuro da Mãe Aparecida nos lembra que Deus escolhe o simples para manifestar o extraordinário, e que nenhuma vida é pequena demais para ser instrumento do amor divino. Maria não veio para os perfeitos. Veio para os que precisam de consolo, para os que buscam luz, para os que acreditam que ainda é possível recomeçar. A devoção à Nossa Senhora Aparecida não é apenas uma tradição, é um caminho de fé viva. Ela está no coração das famílias, nos altares das casas, nas estradas do Brasil, nos sorrisos dos que ainda acreditam. E essa fé é uma chama que não se apaga, porque vem de dentro. Mesmo quando a dor é grande, mesmo quando o medo aperta, mesmo quando parece que Deus se calou, há uma voz suave dentro do peito dizendo: confia, a mãe está aqui. E é por isso que o povo brasileiro ama tanto Maria, porque ela não é uma ideia distante, é presença, é consolo, é abraço. Quando você passa pelo Santuário Nacional e vê aquele manto azul cobrindo a imagem, é como se todo o céu estivesse se inclinando sobre a terra para dizer: vocês não estão sozinhos. Aparecida é mais do que um nome, é um símbolo, um encontro entre fé e pátria, entre lágrimas e milagres. Ela é a mãe que une o pobre e o rico, o devoto e o cansado, o crente e o duvidoso. É a mãe que acolhe o sertanejo e o urbano, o jovem e o idoso, o que crê com força e o que só consegue dizer: mãe, me ajuda. E o Brasil precisa dessa união, precisa dessa ternura, precisa lembrar que a verdadeira força do nosso povo não está nas armas, mas na fé. E que Maria Aparecida continua de braços abertos sobre esta nação, rogando por cada um de nós. Mãe Aparecida, Senhora das águas e do milagre, hoje eu coloco aos teus pés tudo o que sou e tudo o que tenho. As minhas dores, as minhas faltas, os meus sonhos, o meu coração. Ensina-me a crer como os pescadores, a esperar quando as redes estão vazias e a ver o milagre escondido nas águas do cotidiano. Mãe querida, não me deixes perder a fé. Quando o medo me visitar, segura-me pela mão. Quando o desespero me cercar, envolve-me com teu manto. E quando eu não tiver mais forças para rezar, reza tu mesma em mim. Porque tu és a mãe que aparece, a estrela que brilha no escuro, a certeza de que o amor de Deus nunca falha. Esta noite, diante do silêncio e da luz suave de Maria, o céu nos convida a voltar ao essencial. Não as promessas humanas, não as riquezas passageiras, mas a fé que nasce da confiança e do amor. Nossa Senhora Aparecida está no centro da nossa fé porque ela nos leva a Jesus. Ela não pede glória para si, mas aponta o caminho da salvação, dizendo: fazei tudo o que ele vos disser. E é isso que o mundo precisa hoje: voltar os olhos para o coração, para a oração, para o amor que transforma. Que cada palavra desta noite seja uma flor oferecida à Mãe, e que cada coração que escuta esta prece sinta renascer dentro de si a certeza de que Deus age, Maria intercede e o milagre acontece. Senhora Aparecida, Rainha do Brasil, envolve-nos no teu manto de amor. Abençoa as nossas famílias, guarda os nossos passos e ensina-nos a permanecer firmes, mesmo quando o vento sopra forte. Mãe, fica conosco, fica no nosso lar, fica no nosso coração, fica em cada lágrima transformada em fé, e que sob teu olhar de ternura, o Brasil inteiro descubra novamente que o maior milagre é amar. Amém. Há dias em que o céu parece distante, em que o coração se torna pesado e a alma, cansada de tanto tentar, só consegue suspirar. Mãe, eu não sei mais o que fazer,
Mas é justamente nesses dias, quando a vida se torna uma travessia difícil, que a devoção à Nossa Senhora Aparecida se faz mais necessária, não como um ritual distante, mas como um modo de viver, um respirar constante da presença de Maria em tudo. Porque ser devoto de Aparecida não é apenas rezar o terço, é deixar que cada gesto do dia, cada respiração, cada lágrima se torne uma forma de oração. A presença de Maria nas pequenas coisas. De madrugada, quando o sol ainda dorme, há mães que acordam cedo para preparar o café dos filhos, pais que saem em silêncio para o trabalho, jovens que enfrentam o medo de mais um dia incerto. E ali, entre o cheiro do café, o som do vento e o passo apressado, Maria também está, discreta, escondida, mas viva, porque Maria caminha conosco. Ela está no cotidiano, nas rotinas simples, nos detalhes invisíveis que só o amor enxerga. E quando o coração aprende a ver Maria nas pequenas coisas, a vida inteira muda de cor. Rezar o terço é bonito, mas viver o terço com atitudes de amor, paciência e fé é ainda mais transformador. A devoção que se torna vida a Maria não quer apenas que a invoquemos nas horas difíceis. Ela deseja ser companheira constante de quem busca caminhar com Deus. Quando você oferece um sorriso mesmo na dor, quando perdoa alguém que te feriu, quando ajuda sem ser visto, Maria está ali, sorrindo em silêncio. Porque a verdadeira devoção mariana é amor traduzido em gestos. É o coração que aprende a dizer sim todos os dias, mesmo quando não entende o porquê. Assim como ela disse sim ao anjo, nós também somos convidados a cada amanhecer a dizer: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. E é nesse sim cotidiano que Maria se faz viva dentro de nós. Quando o mundo não entende, muitos olham para os devotos e não compreendem. Dizem, por que tanta oração? Por que tanta fé? Mas o devoto sabe, a oração não é fuga, é força. É ali, no silêncio do rosário, que o coração cansado encontra consolo. É ali, nas Ave-Marias repetidas, que o impossível começa a se mover. Cada conta do terço é uma semente lançada no coração de Deus. E Maria é a terra boa que acolhe essas sementes com ternura, intercedendo por nós mesmo quando não sabemos rezar direito. Mãe Aparecida, ensina-me a viver com fé simples, a ver tua presença nas tarefas do dia, a encontrar Deus nas pequenas coisas. Que minha vida se torne uma oração silenciosa e que cada gesto meu seja reflexo do teu amor. O terço, um caminho de luz. Quando o rosário toca as mãos, é como se uma linha invisível ligasse o céu à terra. Cada conta é uma batida do coração de Maria, cada mistério, um passo dado ao lado de Jesus. Mas o terço não é apenas repetição, é transformação. Ao rezar, não falamos apenas com os lábios, falamos com a alma. E a cada Ave Maria, uma parte do coração endurecido se dissolve, um peso se solta, um medo se transforma em confiança. Por isso, quando o dia estiver difícil, não espere o momento perfeito para rezar. Reze lavando a louça, reze no ônibus, reze andando na rua, reze no silêncio da noite. Porque Maria entende a linguagem da vida real. Ela não exige perfeição, só sinceridade. Mãe, este terço é a minha respiração cansada. É o meu coração batendo entre lágrimas e esperança. Recebe cada Ave Maria como um pedido silencioso e transforma-as em flores diante do trono de Deus. Quando o lar se torna santuário. Talvez você nunca tenha ido ao Santuário Nacional, nunca tenha visto de perto a Basílica de Aparecida. Mas saiba, o teu lar também pode ser um santuário. Quando a fé, cada canto da casa se transforma em altar. Uma imagem simples, uma vela acesa, uma flor diante de Maria, e o céu inteiro se faz presente. Maria não precisa de grandes templos, ela precisa de corações que a acolham. Por isso, antes de dormir, faça um gesto simples, acenda uma vela, faça o sinal da cruz e diga:
Mãe Aparecida, esta casa é tua. Guarda quem mora aqui, abençoa quem entra e quem sai, e que teu manto cubra este lar como um escudo de paz. E você perceberá, a atmosfera muda, a tristeza se acalma, o medo perde força, porque onde Maria entra, a paz permanece. O trabalho oferecido a Maria. Quantas vezes você começa o dia sem forças, sem vontade, carregando o peso da rotina? Pois saiba, até o trabalho pode ser oração. Ofereça o esforço, a fadiga, o suor, a luta e diga em silêncio: Mãe, por ti eu faço o que me cabe, ensina-me a servir com amor, mesmo quando ninguém vê. Maria entende o cansaço. Ela também trabalhou, cuidou, serviu. E é justamente por isso que ela transforma o ordinário em extraordinário. Um prato lavado com amor, uma palavra de consolo, um perdão concedido. Tudo isso nas mãos de Maria se torna sacramento de amor. E no fim do dia, quando você olhar para trás, vai perceber que, mesmo sem perceber, viveu rezando com as mãos e com o coração. Quando a fé é provada, haverá dias em que a fé vacila. Dias em que você vai se sentir distante, frio, incapaz de rezar. Mas Maria conhece esse silêncio. Ela também viveu momentos de dor, a perda do filho, a cruz, a solidão do Sábado Santo. Mas nunca deixou de crer. Por isso, quando a fé faltar, diga apenas: Mãe, acredita por mim. E ela acreditará. Ela sustentará o fio da tua esperança até que o sol volte a nascer. A devoção mariana não é feita só de flores e cantos, é feita de lágrimas, perseverança e confiança cega. É amor que não desiste. E é exatamente aí que Maria nos ensina o verdadeiro sentido da fé. Crer mesmo quando o coração não sente, seguir mesmo quando o caminho dói, esperar mesmo quando o tempo demora. Maria no coração das famílias. Um lar onde se invoca Maria é um lar protegido. Mesmo que venham tempestades, mesmo que a dor bata à porta, há uma presença que sustenta: o amor da mãe. Quando uma família se reúne para rezar, o céu se abre sobre aquela casa. E mesmo que os problemas não desapareçam de imediato, eles perdem o poder de destruir. Por isso, antes das refeições, antes de dormir, ou no silêncio de uma tarde qualquer, reúna quem você ama e diga: vamos oferecer este momento a Nossa Senhora Aparecida. Reze com simplicidade. Não importa se as crianças riem, se o cachorro late, se a panela ferve. O que importa é o amor. Maria entende a oração imperfeita. E no meio do barulho da vida, ela transforma aquele instante em eternidade. A noite do coração. Quando a noite cai e o corpo se entrega ao cansaço, muitos pensam que o dia acabou. Mas é na noite que a alma reza mais profundamente. Apague as luzes, feche os olhos e diga: Mãe Aparecida, eu te entrego este dia. Tudo o que vivi, o que senti, o que não entendi. Acolhe as minhas alegrias e as minhas dores. Fica comigo até o amanhecer. E então, no silêncio, imagine o manto azul de Maria cobrindo você e toda a sua casa. Sinta essa paz que não vem do mundo, é a paz que vem da mãe, aquela que só o amor divino pode oferecer. Oração final. Viver com Maria. Nossa Senhora Aparecida, ensina-me a viver cada instante como oferenda. Que eu saiba amar nas pequenas coisas, que eu saiba servir sem esperar retorno, que eu saiba perdoar mesmo quando dói, que minhas palavras sejam suaves, meus gestos ternos e meu coração aberto à vontade de Deus. Mãe querida, transforma o meu dia em oração. Que cada batida do meu coração seja um hino de amor a Ti. Quando eu acordar, que eu Te veja na luz da manhã. Quando eu me cansar, que eu Te sinta segurando minha mão. E quando a noite chegar, que eu possa descansar no Teu colo, certo de que nenhuma lágrima é perdida e que nenhuma dor é em vão. Conclusão. A vida como terço. A verdadeira devoção mariana é um terço vivido. Cada dia
é uma dezena, cada gesto, uma Ave Maria, cada prova, um mistério que conduz à luz. Se você aprender a enxergar assim, até o sofrimento se torna semente de graça. Maria não quer que você viva de olhos no céu e coração longe da terra. Ela quer que você faça da terra um pedacinho do céu, com amor, fé, paciência e esperança. E assim, pouco a pouco, o mundo ao redor também se transforma, porque um coração que vive com Maria se torna reflexo da própria ternura de Deus. Amém. Há um instante sagrado no coração de todo devoto, aquele momento em que os sinos da fé tocam por dentro. É o instante em que se compreende, em silêncio e com lágrimas nos olhos, que Maria não está distante, ela está viva, no meio da igreja, no meio do povo, no meio da casa. E é por isso que a chamamos de Mãe da Igreja, porque onde há igreja, há Maria, e onde há Maria, há amor, o santuário que abraça o mundo. Quando os olhos contemplam o Santuário Nacional de Aparecida, não se vê apenas uma construção. Vê-se um coração pulsando, milhares de vozes que sobem em uníssono, milhares de pedidos, agradecimentos, promessas, lágrimas e sorrisos. Cada tijolo daquele templo carrega uma oração. Cada vela acesa é um grito silencioso de alguém que acredita. E ali, Maria recebe tudo, sem julgar, sem medir, sem perguntar, apenas acolhe. O santuário é símbolo, mas o verdadeiro milagre acontece dentro de quem chega, porque o peregrino entra de um jeito e sai de outro, sai leve, restaurado, fortalecido. E é aí que começa o mistério. Maria não quer que a experiência termine ali. Ela quer que o santuário continue, dentro de cada casa, de cada alma. O altar do coração. Quando voltamos para casa, depois de um encontro com Maria, trazemos algo invisível, mas real. A presença dela dentro de nós. E é ali, no cotidiano, que se ergue o altar mais precioso, o altar do coração. Não feito de ouro, nem de mármore, mas de fé viva. O coração que ama Maria se torna morada de Deus. E quando um lar abre espaço para Maria, esse lar se converte em extensão da igreja. A família reunida em oração é o primeiro templo. O amor partilhado é a primeira liturgia. O perdão entre irmãos é o primeiro sacramento. Mãe Aparecida, ensina-nos a fazer de nossas casas santuários de fé. Que o cheiro do incenso se confunda com o perfume do amor, que as paredes escutem nossas orações e que cada canto da casa se torne eco da tua presença. E Maria, coração vivo da igreja. A igreja vive da presença do Espírito Santo, mas pulsa com o amor de Maria. Ela é o coração maternal que aquece o corpo inteiro da fé. Quando os apóstolos estavam confusos, foi Maria quem permaneceu firme. Quando o medo tomou conta, foi ela quem ficou de pé aos pés da cruz. E ainda hoje, quando o mundo desacredita, quando a esperança parece morrer, é Maria quem sustenta o corpo da igreja com sua oração silenciosa. Por isso, a igreja precisa de Maria, não apenas nas imagens, mas no exemplo, no estilo, na alma. Ser igreja é aprender com ela a ser humilde, a servir sem buscar reconhecimento, a amar sem impor condições. A igreja que tem Maria como mãe não teme as tempestades, porque sabe que o barco pode balançar, mas jamais afunda quando o manto azul cobre o mar. A missão começa no lar. Às vezes imaginamos que ser missionário é algo distante, feito só de palavras ou viagens. Mas a missão começa no lar. Começa quando uma mãe ensina o filho a rezar, quando um pai abençoa a mesa, quando um jovem dobra os joelhos antes de dormir. A igreja se renova na fé cotidiana, nos gestos simples, nos corações que ainda acreditam. E Maria é o modelo dessa missão silenciosa. Ela não pregou nas praças, mas viveu o evangelho com o coração. Ela evangelizou através do olhar, da presença, da fidelidade. E é isso que o mundo precisa. Cristãos marianos, de gestos e de ternura, que levem Maria aonde ela ainda não foi, não em palavras, mas em atitudes.
Mãe Aparecida, faz de mim instrumento da tua ternura. Que minha voz leve consolo, minhas mãos levem paz, e meu coração reflita teu amor. Quando o santuário vai até quem sofre, nem todos conseguem ir até Aparecida. Há idosos acamados, doentes, pessoas distantes. Mas o milagre da fé é que Maria vai até onde o filho está. Quando alguém reza diante de uma pequena imagem, quando uma lágrima cai sobre o terço, quando o nome Aparecida é pronunciado com fé, o santuário se faz presente. Porque Maria não está presa ao espaço. Ela é presença viva. E o amor que brota do altar maior se espalha pelos lares, pelos hospitais, pelas prisões, pelos lugares de dor. O manto da mãe cobre até o canto mais esquecido do mundo. E a missão da igreja é ser esse manto que alcança. A igreja existe para consolar, acolher, curar, servir. E é por isso que Maria é o espelho mais puro do que a igreja deve ser. Igreja, casa de todos. Quando o peregrino entra no santuário, ninguém pergunta de onde ele vem, quanto ele tem ou o que ele acredita. Ele é acolhido. E é assim que a igreja deve ser, como o colo de Maria, aberta, terna, misericordiosa. Porque a igreja não é um clube de santos, é um hospital de almas feridas. E quem cura é o amor. Maria não julga os que chegam cansados, ela apenas os acolhe. Assim deve ser cada comunidade, um pedaço do manto da mãe estendido sobre o povo. Mãe, ensina-nos a ser igreja que abraça, não que aponta, igreja que acolhe, não que exclui, que cada olhar nosso tenha o teu brilho de compaixão e que cada palavra nossa leve o perfume da tua doçura. Do altar à rua. A fé que vive apenas dentro do templo é fé adormecida. Maria nos convida a sair, a levar o amor de Deus para as ruas, para o trabalho, para as escolas, para os corações feridos. O altar é o ponto de partida. Depois da missa, depois da oração, vem a missão. E quem vive com Maria entende isso. Porque ela mesma saiu apressada para servir Isabel. Ela não ficou parada esperando. Foi ao encontro, levou a presença de Deus. Assim também deve ser cada devoto, um missionário da ternura de Maria. Maria e a esperança da igreja. Vivemos tempos de provação, tempos em que muitos perdem a fé, em que o mundo parece mergulhado na escuridão, mas a igreja caminha guiada por uma estrela. Maria. Ela é a aurora que anuncia o sol. Quando tudo parece desabar, ela nos lembra que Deus ainda age, mesmo quando o coração não entende. O verdadeiro devoto não desiste, sabe que a cruz não é o fim, é o caminho. E Maria, que conheceu a dor da cruz, é também a primeira a experimentar a alegria da ressurreição. Por isso, quando o desânimo te visitar, olhe para ela e diga: Mãe, segura minha mão. Ensina-me a continuar, mesmo quando o caminho parecer escuro, e você verá, a luz voltará a brilhar. Oração final. Maria, coração missionário da igreja. Nossa Senhora Aparecida, mãe da igreja e mãe do povo, recebe hoje o meu coração. Faze dele um pequeno santuário, onde o teu filho seja amado e servido. Ensina-me a ser igreja viva, feita de amor, de misericórdia e de fé. Que eu saiba ouvir mais do que falar, servir mais do que exigir, perdoar mais do que julgar. Mãe querida, que cada passo meu leve a tua presença aos corações tristes, do santuário à minha casa, que eu leve o perfume da tua paz. E quando o dia terminar, que o teu manto me cubra e que eu possa descansar no teu amor. Conclusão. A Igreja do Manto Azul. A missão da igreja é continuar o gesto de Maria, acolher, proteger, amar. O santuário é o coração que pulsa, mas cada casa, cada devoto é um pedacinho vivo desse coração. Quando o mundo olhar para nós, que veja o brilho do olhar de Maria. Quando ouvir nossa voz, que escute o eco da ternura de Aparecida. E assim, o milagre continuará. Do altar à rua, da basílica ao lar, do coração de Maria ao coração do mundo. Amém.
Há momentos em que o coração humano chega ao limite. Quando a dor parece gritar mais alto que a fé, quando os olhos se enchem de lágrimas e a alma sussurra: será que Deus ainda me ouve? É nesses momentos que Maria se aproxima em silêncio, com passos suaves, com o olhar cheio de ternura, e toca o coração ferido como quem desperta a esperança adormecida. Porque os milagres de Nossa Senhora Aparecida não são apenas histórias antigas, são testemunhos vivos de um amor que ainda hoje se move entre nós. O milagre do encontro. Tudo começou em 1717, quando 3 pescadores, Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso, lançaram suas redes no rio Paraíba do Sul, sem imaginar que naquele dia suas vidas mudariam para sempre. O rio estava mudo, nenhum peixe, nenhuma resposta. Mas de repente algo leve prendeu-se às redes. Era o corpo de uma imagem, escuro pelo tempo. Depois, em outro lançamento, veio a cabeça. E juntos, os pescadores uniram as duas partes. Era Maria, a mãe que se revelava no meio da escassez, no silêncio do desânimo, no tempo em que nada mais parecia dar certo. E quando colocaram a imagem no barco, as redes, antes vazias, encheram-se de peixes em abundância. Foi assim que Aparecida surgiu, como um sinal da providência de Deus. E até hoje, quando alguém reza diante dessa imagem, é como se as redes da alma também se enchessem novamente. Mãe Aparecida, quando minha vida parecer vazia, lança tua presença nas águas do meu coração. Que as redes da minha fé se encham outra vez de esperança. O milagre da cura. Há muitos anos, uma mulher chegou a Aparecida em cadeira de rodas. Os médicos diziam que ela jamais voltaria a andar, mas o coração dela dizia outra coisa. Se eu tocar os pés da mãe, eu serei curada. E assim foi. Com esforço, com lágrimas, ela se arrastou até o altar. E ali, diante da imagem, levantou os olhos marejados e rezou: Mãe, eu não vim pedir o impossível. Eu só quero voltar a viver sem dor. Naquela noite, enquanto dormia, sonhou com Maria, estendendo-lhe a mão. Quando acordou, as pernas fracas começaram a responder. E diante de todos, ela se levantou. O silêncio se fez milagre. E o milagre se fez fé viva. Porque quando Maria toca, a dor se transforma em testemunho. O milagre da proteção. Um caminhoneiro viajava de madrugada, carregando uma imagem pequena de Nossa Senhora Aparecida no painel. Era o único consolo nas longas estradas. Em uma curva perigosa, os freios falharam. O caminhão desceu em alta velocidade e ele só conseguiu gritar: Mãe Aparecida, me salva! O veículo tombou e quando o socorro chegou, viram o impossível. A cabine estava destruída, mas ele, ileso. A imagem da mãe estava caída ao lado, sem um arranhão. E ele chorava, dizendo: Foi ela que me segurou, foi ela que pôs as mãos sobre mim. Desde então, aquele homem dedicou a vida a contar o que viveu. Porque os milagres de Maria não são apenas salvação física, são conversão do coração. O milagre do perdão. Uma mãe e uma filha viviam sem se falar há anos. O orgulho as separara. Mas um dia, a mãe decidiu ir à missa em Aparecida. Durante a comunhão, ouviu dentro de si uma voz suave: Vai, minha filha, recomeça. Ela chorou, saiu da igreja e pegou o telefone. Ligou para a filha. Do outro lado da linha, a filha também chorava. Naquela mesma hora, ela sentira o mesmo impulso de ligar. 2 lágrimas se encontraram à distância. E o milagre aconteceu. Maria restaurou uma família. Porque os milagres mais profundos não são os que mudam o corpo, são os que curam o coração. Mãe Aparecida, cura as feridas do orgulho, reconcilia os que se amam e faz da nossa casa um espelho do teu amor. O milagre do povo. O maior milagre de Maria é o próprio povo brasileiro. Um povo que sofre, mas não desiste, que chora, mas continua de pé, que perde tudo, mas mantém a fé.
De norte a sul, de leste a oeste, milhares de corações batem no mesmo compasso. Mãe Aparecida, rogai por nós. Ela está nas estradas de terra, nas favelas e nas igrejas, nos hospitais e nas casas simples. E em cada vela acesa, em cada lágrima que cai, há um milagre sendo preparado. Porque onde há fé, há presença. Maria não é símbolo distante. Ela é mãe próxima, viva, real. Mãe querida, faz do teu povo um milagre contínuo. Dá-nos a fé dos simples, a coragem dos humildes e o amor que não se apaga. O milagre silencioso. Nem todo milagre se vê. Há milagres que acontecem no íntimo, no momento em que o coração decide perdoar, em que uma lágrima cai sem revolta, em que alguém reza mesmo sem força. Esses são os milagres escondidos, os que o céu mais admira. Porque não há fé pequena aos olhos de Maria. O simples ato de continuar acreditando já é um milagre em si. Talvez você não tenha visto um sinal visível, mas se o seu coração ainda chama por ela, é porque ela já está agindo. Mãe Aparecida, mesmo quando eu não vejo, ajuda-me a confiar. Que a fé seja maior que o medo e o amor mais forte que a dor. Oração dos milagres. Nossa Senhora Aparecida, Mãe dos aflitos e esperança dos que choram, eu venho a ti, não por merecimento, mas por confiança. Tu que fizeste as redes dos pescadores se encherem, enche também as redes do meu coração. Tu que curaste os enfermos, cura também as feridas da minha alma. Tu que salvaste o caminhoneiro, livra-nos dos perigos do caminho. Tu que reconciliastes mãe e filha, une novamente o que foi separado pela dor. Mãe querida, faz da minha vida um testemunho vivo do teu amor, que cada passo meu proclame o teu nome e que cada lágrima se transforme em flor aos teus pés. Maria, Aparecida, milagrosa e eterna, cobre-nos com teu manto. E que em cada milagre vivido o mundo veja o rosto do teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. O milagre maior. Os milagres de Maria não são relíquias do passado. Eles acontecem agora, em cada oração, em cada cura interior, em cada coração que decide recomeçar. Aparecida continua aparecendo, não nas águas do rio, mas nas águas da fé, onde o amor ainda floresce apesar da dor. E quando o mundo duvidar, basta olhar para você, porque o simples fato de você ainda crer, ainda amar, ainda esperar, já é o maior milagre de todos. Amém.